Alô, você, internauta em qualquer parte do mundo. O X da questão de hoje traz para você, neste setembro, véspera da primavera, um assunto da mais ampla atualidade. Nós estamos discutindo hoje, aqui no Brasil, sobre as eleições. Eu já anuncio antecipadamente a presença do advogado, do político e do escritor Éder Xavier, é o nosso X da questão de hoje. O que é o X da questão de hoje? É um assunto da política atual. O X da questão é o seguinte: a gente tem ouvido muito falar em nova política, independente desse ou daquele candidato. Então a pergunta que se faz aqui, que o nosso diretor Gustavo Baena faz, é a seguinte: a nova política, ela existe? Ela tem contradições? Ela está ligada a este ou aquele candidato? Época de eleição é sempre época de campanha eleitoral. Você sabe que tem uma coisa que não muda, né? O doutor Éder tem prática disso, porque ele é vereador da Câmara Municipal de São Caetano. Se você está em primeiro lugar na pesquisa, você tenta desconstruir o que está em segundo para que ele não chegue no primeiro. Se você está em segundo lugar na pesquisa, você tenta desconstruir o que está em primeiro para você ficar no lugar dele. Se você está em terceiro lugar na pesquisa, você tenta desconstruir o segundo e o primeiro para você ocupar sucessivamente o lugar deles. Então, cada um fala. Na campanha eleitoral, as pessoas falam o que pensam e falam o que não pensam. De qualquer forma, um dos candidatos à sucessão presidencial, que é a candidata Marina Silva, ela tem falado sempre da necessidade do país ter uma nova política. É evidente que a proposta dela é uma proposta que começa condenando os erros e os equívocos que estão aqui. Ou seja, eu não quero o que está aqui, eu proponho uma nova política. Eu quero saber do advogado de prestígio na região do ABC, do estado de São Paulo, e do vereador à Câmara Municipal de São Caetano, do escritor Éder Xavier, que nova política é esta? Porque este é o X da questão de hoje. Ney Gonçalves Dias, reitero sempre, quando a câmera se volve para mim, em todos os programas X da questão, reitero sempre a admiração que tenho por você. Veneração pelo conhecimento que você tem e do tema que nós estamos falando hoje. Está de parabéns também à produção, e para usar a experiência do Ney aqui. Programa X da questão, nova política, ela existe. Então, Ney, sabe, nas campanhas que a gente ficou próximo, olhou, que nós participamos de alguma maneira, inclusive quando candidato a governador do estado de São Paulo, no ano 2006, e durante um longo período, quando nós estivemos fazendo, no estado de São Paulo, fazendo um novo partido, logo que teve a legislação que autorizou depois da Revolução o partido, no nosso partido, o PRN, bom, andamos por aí. E da época de eleição, e até antes, durante o período, mas que prepara a época de eleição, tem um verbo, mudar. Quer dizer, se eu quero algo novo, eu tenho que mudar o que estava antigo. É mudança, é hora de mudar, mudar, mudar. A gente ouve isso em todas as campanhas, o verbo mudar é muito usado. Então, quem sabe alguém, um marqueteiro, falou: olha, não vamos falar a palavra mudar, que isso aí já está, desculpe a expressão, carne de vaca. Vamos usar nova política. Agora, mudar e nova está dentro do mesmo contexto. E eu quero situar aqui para você, que nos acompanha, para você, para ver, como disse no início, a sua experiência. Importante o tema de hoje. Eu me lembro que, mocinho, eu ouvia, meu pai quando ligava o rádio, ouvia uma musiquinha assim. Fazia uns acordes aqui. Pam, 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 pararam, pam, 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 pararam, pam, 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 pam. Os líderes da resistência democrática do MDB vão falar. E aparecia lá Paulo Brossard, Franco Montoro, era Montoro até naquela época, Ulisses Guimarães, e assim uma série de nomes conhecidos, eram os líderes da resistência democrática, que iriam fazer uma grande mudança contra os militares. Eu não estou defendendo militar. Aliás,
tem coisas militares que eu deveria defender mesmo, mas não é o caso, agora nesse momento. Então, os líderes iam fazer a grande mudança. Praça da Sé, discursos, agora vem a mudança. Sabe o que mudou, no meu ponto de vista? Nada que não fosse mudança conquistada, mudança, o Brasil mudou, mas pelo povo, não foi por políticos. Políticos têm muita dificuldade, até porque todo o poder, não diz a Constituição, né? É exercido em nome do povo e por causa do povo. Então, eu, nessa época de campanha, eu não vejo muito o porquê usar esse negócio de mudar, etc. e tal. No caso específico dos candidatos que nós temos, eu quero fazer aqui, faço aqui agora, não quero nada, faço mesmo. Tomo a seguinte posição. A nossa lei eleitoral, isso é um absurdo, absurdo, absurdo. Por vários motivos, mas especialmente, será que essas seriam as 3 que nós temos, as melhores opções como presidente deste país, que é a 7ª economia mundial, que tem 200 milhões, que tem a força, que tem o potencial do pré-sal, o potencial da natureza que Deus colocou aqui, Deus é brasileiro sim. Será que isso? Por que só esses 3? Então nós temos muita dificuldade em materializar uma mudança. Então, com essas considerações eu pergunto, realmente o povo quer o novo. Então, já que não se pode mudar por essas considerações assim, de uma hora para outra, e sem o apoio do povo, Ney, como é que, na verdade, a gente vota, você não vai orientar voto para um ou para outro, mas com que cabedal, com que noção, diante desse quadro que eu trago aqui, nós temos que fazer? Então, é trocar as pessoas, nós já vimos, por exemplo, São Caetano do Sul, o fato só de trocar a pessoa não resolve muita coisa, né? Precisa realmente... Não, aqui em São Caetano nós tivemos um problema. O prezado prefeito Paulo Pinheiro se apresentou ao eleitorado aqui de São Caetano como novo. Ele estava há 16 anos na Câmara Municipal e disse, olha, eu estou cansado de ser vereador, agora eu quero ser prefeito, eu quero fazer tudo novo, eu quero fazer a nova administração. E não está acontecendo isso aqui em São Caetano, pelo contrário, há muita coisa que... Tem até deixado de fazer coisas do passado que deram certo lá atrás, que poderia, mas isso é problema do prefeito com o seu eleitorado. Eu só dou um conselho aqui. Prefeito, se o senhor for concorrer ao segundo turno, se o senhor for candidato ao segundo mandato, o senhor tem que começar a se preocupar a partir de hoje, porque a coisa está meio solta aqui fora. Ou seja, há um pouco de insatisfação aqui em São Caetano. Não sei se é porque havia muita expectativa de que o doutor Paulo Pinheiro ia fazer uma grande gestão, fazer milagre, ou o doutor Paulo Pinheiro talvez não tenha encontrado condições políticas e econômicas. Eu sei dizer que... Então o senhor tem que falar para o povo de São Caetano. Se eu fosse o senhor, eu arranjava um jeito aí de falar ao povo de São Caetano dos problemas. Por que o povo está insatisfeito? O que o senhor está fazendo? Mas isso a gente vai discutir depois. O problema aqui é o seguinte, eu entendo, por exemplo, que a candidata Marina Silva, por exemplo, a candidata Dilma não pode falar em novo porque ela está candidata à reeleição. O candidato do PSDB não pode falar em novo porque ele vem de uma tradição política. Então, a candidata Marina é obrigatoriamente obrigada a falar de novo. Por quê? Ela não pode defender o que o PSDB defende, porque esse é o programa do PSDB. Então ela tem que dizer o seguinte, olha, eu não concordo com o que está aí, porque o PSDB tem responsabilidade, porque fez 10 anos lá atrás com o Fernando Henrique. O PT tem 12 anos aqui, esses dois, PSDB e PT, não resolveram os problemas do país. Eu pretendo resolvê-los e vou aplicar aqui uma nova política, né? Agora, o que representaria essa nova política? Eu tenho a impressão que a grande preocupação, negócio de ministério, 37, 42, 25 e tudo mais, eu tenho a impressão que a grande preocupação da Marina, além do aspecto ético dessa coisa toda, eu acho que a grande preocupação dela é no sentido de fazer acordos políticos mais partidários e ideológicos. Eu explico. No Brasil, o prefeito de São Caetano, o governador de São Paulo e o presidente da República, se não tiver maioria na Câmara, cai.
Se a maioria dos vereadores de São Caetano, com Éder Xavier liderando, não apoiar o prefeito Paulo Pinheiro, ele cai o mês que vem. Eles inventam um impeachment para ele e cai o mês que vem. Isso acontece na Assembleia Legislativa e no Poder Executivo. É por isso que o prefeito, o governador, o presidente da República, a grande preocupação deles é com o deputado, vereador, deputado federal e senador. Por quê? Porque é aí que está a base de sustentação política. Isso aí tem sido feito até agora como jogo político. Você me apoia, me dá teu horário na televisão, depois eu te dou um ministério, te dou um cargo aqui, um cargo aqui. A Marina parece que quer mudar um pouco isso. Não deixar de dar alguma coisa, ela vai ter que dar, ela vai ter que... Eu tenho a impressão que a Marina vai fazer o seguinte, se ela ganhar a eleição, ela vai dizer o seguinte, gente, eu quero fazer um governo de união nacional. Ela vai dar uma de Itamar Franco. Circunstancialmente era a situação que o Itamar tinha na época. O senhor se lembra que ele colocou Erundina como ministra, e Erundina foi expulsa do PT na época. Eu tenho a impressão que a Dilma vai fazer o seguinte, olha, tem o Gustavo Baena do PT, que é muito bom, eu quero que ele venha participar do governo. Tem o pessoal do AES, que eu acho que é bom, vem participar do governo. Vamos fazer um governo de união nacional. Não sei se vai dar certo isso também, mas é o que a gente... É o que, no momento, a mudança que ela prega leva a indicar. Mas o senhor que é vereador, o senhor que é político, é que sabe disso. Não. Quem sabe é você, com a experiência que você tem, analisando, fazendo jornalismo, a televisão, conhecimento, tua postura, o teu conhecimento jurídico, etc. Sabe, Ney, eu acho que a velha política, ela vai morrer, como disse anteriormente, qualquer coisa que muda, só muda com o povo. Né? Só o povo. E está claro que o povo quer realmente uma mudança. Mas ainda sustento que por causa como é feita a legislação eleitoral, você só tem 3 candidatos que talvez não representassem, como você também sustentou muito bem, a tal da mudança, né? Porque a Marina estava no PT, o Aécio ficou aquele tempo, tudo como você falou, e a Dilma não pode ser, tá no poder. Então, o novo não é só trocar pessoas, né? O novo é a vontade do povo se materializando e o povo dando sustentação. Porque você vê, comentou-se muito sobre a história de ser o Jânio, o Collor, no sentido de não ter apoio congressual, no Congresso. Uma administração da Marina não vai ter, etc. e tal. Tá. Mas eu vejo, se o povo estiver atento, houver povo e não multidão, e der apoio, se o povo tivesse dado apoio para o Jânio estava lá. Uhum. Se o povo tiver... Quem tirou o Collor não foi só a Globo, isso, foi o povo na rua. O povo na rua. Então, se tivesse para o Jânio fez o que fez, certo de que o povo iria dar apoio a ele. Então, o problema, eu não vejo tanta preocupação com a Marina em relação ao apoio congressual do Congresso, dos deputados federais, Senado, etc., estados. Eu vejo o povo. Então, o povo tem que ter essa vontade de mudança, expressar a mudança dentro dessa circunstância, só ter 3 candidatos, que o novo aí também fica confuso, mas depois de votar, dar apoio. Quem é que dá apoio ao povo? As associações, os sindicatos, etc., que quiserem no segundo turno, se é que vai haver o segundo turno, parece que vai haver, para presidente. Então, apoiamos, mas vai apoiando até o fim. Agora, os apoios acabam se minguando, porque eu te apoiei, eu quero 10 ministérios. Eu também Então, essa coisa é se ligar com o povo, e o povo se ligar com aquilo que ele achar que é novo, que eu acho que pode fazer uma mudança real nessa história toda. Senão não vai acontecer absolutamente nada, como disse, reportando, os líderes da resistência democrática vieram, falaram, e muita coisa não mudou. Então, em síntese a minha fala, é natural que as pesquisas indiquem que o povo quer a mudança. Mas precisa ser o povo votar para mudar, e o povo ficar junto, porque senão as mudanças, aquilo que é real na prática política, né, para um novo Brasil, algo diferenciado, acaba não acontecendo. Então é assim, eu quero mudar, eu voto para mudar, mas não viro as costas, eu fico lembrando que eu votei ou na Marina, né, e eu vou cobrar. E também não é só dar apoio para as besteiras que possam sair da administração, é aquilo que você falou no programa Marina, aquilo que você falou, Aécio, aquilo que você falou, Dilma, eu te dei apoio, povo, tu falou povo. Eu vou estar ao teu lado, nós vamos para a rua, nós vamos fazer ao teu lado, mas tem que materializar o que você prometeu. Aí sim eu acredito numa mudança, com o povo. Agora, só conversa de trocas políticas, vai ficar tudo a mesma coisa. Uma pergunta ao vereador à Câmara Municipal de São Caetano do Sul, vereador Éder Xavier. Vereador, a nova política tem a ver com virtude? Não seria melhor falar em vez de nova, a gente falar assim, não, nova não, mas boa política?
que o senhor acha? Eu respondo O senhor agora. vai responder depois do intervalo. Depois do intervalo, vamos lá. Com certeza tu me conoce. Soy López, artilheiro de 17 de Birigui. Bicho, topei da vida, porque eu te fiz um dos gols mais bonitos de Brasil e hoje não vejo minha foto no destaque. Fiz um golaço, bicho! Mereci uma foto em la página de esporte. Não, esporte não, capa de jornal. Merecia, hein? Ei, cabrão! No destaque? Não. O que interessa é destaque. Web TV São Caetano, nossa cidade é o canal. O X da questão hoje na TV Web São Caetano com Éder Xavier é a nova política. Ela existe? Um tema que um dos candidatos à sessão presidencial tem usado costumeiramente. 30 segundos. O Getúlio era governador do Rio Grande do Sul, foi chefiar a Revolução de 30, o vice dele era João Neves da Fontoura. Ao invés de ele deixar o João Neves no governo do Rio Grande do Sul enquanto ele saía, ele botou o amigo dele, Oswaldo Aranha. Aí o João Neves rompeu com ele e papapá. Aí Getúlio ficou 15 anos no poder. Depois ele voltou, ficou mais 5. Aí, um dia ele arranjou um jeito na Academia Brasileira de Letras para eles colocarem lá o João Neves da Fontoura como um imortal, que era a maneira dele resolver o problema do amigo, que de tanta, né? Aí também a Academia Brasileira de Letras convidou o Getúlio para ser membro. Aí fala, mas o Getúlio nunca escreveu um livro. Como é que faz? Gustavo Baena, os únicos livros que Getúlio escreveu chamam-se como? A Nova Política. Editora José Olímpio, A Nova Política. São vários volumes do período de 15 anos do governo Getúlio Vargas. É claro que não foi o Getúlio que escreveu, foram os assessores que escreveram, como escreveram discursos, como escreveram a Carta Testamento. Ele não escreveu a Carta Testamento, ele escreveu parte da Carta Testamento. Eu estou dizendo isso porque esse negócio de nova política já vem desde 1930 com Getúlio Vargas. Agora, a impressão que a gente tem aqui é que a gente está mais ligado à virtude, ou seja, a corrupção é tão grande, a esculhambação é tão grande, que a gente passa a querer, não necessariamente uma nova, mas uma boa política. O que o senhor acha? Que tenha virtude, né? O tema virtude e tal. Bom, eu queria falar da Bíblia, para poder ver virtude. Mas eu não estou falando de religião não, viu? A Bíblia tem ensinamentos interessantes, sem religião. Uma sociedade interessante que tenha muita experiência. E parece que as coisas não mudam muito, nem mudam muito na vida, na existência, na vida secular dos humanos. Não muda assim tão rápido. O crescimento é lento, né? A evolução é lenta. Mas falando de Jesus, diz então a Bíblia que Jesus estava lá no meio de uma multidão e as pessoas encostavam em Jesus, pressionavam Jesus. Era uma multidão, estavam com os apóstolos e tal. E eu também não sei se multidão naquele tempo era 200 mil pessoas, era uma multidão de 100 pessoas, mas era a multidão e estava pressionando Jesus. Mas uma senhora que tinha lá um problema de saúde, ela tinha uma fé muito grande, ela tocou em Jesus e Jesus fala assim, alguém me tocou. Então os discípulos falam, mas Jesus, mestre, todo mundo está te tocando, todo mundo está apertando aqui. Ele falou, mas eu sei que de mim saiu virtude. E a mulher deu testemunho que ela foi curada. Então a palavra virtude, ela está, acho que a expressão virtude não está só ligada a essas coisas que, a lógica, o raciocínio político, as estruturas de conhecimento sociológico, conhecimento social, possa dar a fórmula de fazer uma nova política carreada, sustentada, rimada na virtude. Me parece que é uma coisa mais profunda, assim, mas eu concordo totalmente, que não é bem uma coisa nova, que eu estou falando, tudo é novo, vou mudar, essa coisa já que... Deixa eu falar uma palavrinha meio fora do contexto, já encheu o saco. Já. O povo está, isso aí já dá ânsia, né? Ânsia de vômito. Ouve político falar em mudança, políticos se acham poderoso,
Marqueteiro que constrói um fantoche, ele é um títere, o marqueteiro faz dele um herói. Bom, então, virtude. Ney, não há dúvida. O povo, uma coisa que vem lá do espiritual, eu não sei de onde vem. E parece que o povo está querendo fazer isso mesmo. Então, quem sabe projetem uma dessas personalidades. Que Deus permita, Deus que é brasileiro, permita alguém ganhar que tenha virtude. Que possa sair algo da alma, do espírito. Como Jesus sentiu, saiu algo de mim, a mulher ficou curada. Então, sem religião, sem religiosidade, sem uma fé destoada da realidade, tem que vir algo da alma. O povo brasileiro precisa isso, de um líder que... Quando você fala em Getúlio, por exemplo, Estado Novo, não era Estado Novo, não era uma opção de coisa, tudo novo, novo. E como você falou também, nada novo, nada novo. Está muito tempo sem nada novo. Então, eu acho que das coisas da matéria, das análises de comportamento sociológico, tudo, não vai ter nada novo no Brasil. Não sei, o homem morreu lá, caiu no avião, veio essa moça aí, Marina, a comoção tomou conta. Quem sabe a emoção, a comoção nacional estimule algo que não é do raciocínio lógico aconteça no Brasil. O Brasil tem um destino maravilhoso. De onde nasce isso? Só porque eu quero falar algo bom do meu país? Não. Das riquezas naturais que nós temos. Riquezas naturais. Então, alguma força, alguma lógica, algo. Quer chamar de Deus? Tudo bem. Colocou aqui no Brasil. Que tipo de alma que não tem a virtude vai poder administrar isso para o bem do povo e para o bem do mundo, da raça humana? É terça-feira, dia de reunião na Câmara Municipal de São Caetano. Éder Xavier foi na tribuna, defendeu lá a tribuna popular, defendeu o projeto de segurança pública, reclamou do prefeito, entrou no carro, foi para casa e duas perguntas ele fez a si mesmo. Primeira, será que existe política sem interesses? Os próprios movimentos sociais que eu atendi hoje na Câmara não fazem lobbies? Não fizeram lobbies comigo? Duas perguntas. Acho que é muito boa pergunta, é muito interessante essa sua colocação. Por isso que a tua experiência e tal, muito importante. E o povo verificasse como o Ney faz, ele conduz o programa porque faz as perguntas e me dá a oportunidade de falar. Sabe, não, o homem é da natureza humana, não vamos também conseguir mudar isso. Fazer nova política, como falamos da virtude, tem que ter algo novo, diferenciado, porque é isso mesmo. A lobby, há interpretações. Olha, você vê, por exemplo, o caso da Tribuna Livre. Em 2012, nós fomos às ruas e falamos para o povo, eu, se for vereador, já com bastante idade, mais de 50 anos, se eu for o vereador, eu vou levar projetos polêmicos para a Câmara. E se estes projetos polêmicos, a Câmara, que são sempre a mesma coisa que muda, mas não muda nada, que não avança, se eu não conseguir aprovar os projetos, eu queria que vocês invadissem, no bom sentido, sem destruir a Câmara, dando apoio não ao Éder, mas aquilo que ele está prometendo aqui na campanha. Realmente, o povo nem sempre comparece. Quem é que comparece, no caso específico da Tribuna Livre? Aprovamos a Tribuna Livre, mas teve uma série de discussões para poder aprovar a Tribuna Livre em São Caetano do Sul, porque dos 7 municípios da região, só 2 não tinham a Tribuna Livre. São Caetano do Sul, que tem IDH, que tem uma certa expressão, que tem cultura, que tem universidade, tem faculdade, etc. Não havia a Tribuna Livre. Então nós fizemos um projeto de resolução da Câmara, fazer uma diferenciação, projeto de lei que você envia, projeto de lei é outra história, mas aquilo que é dentro da Câmara é uma resolução. A Câmara resolveu agir. Então fiz o projeto de resolução dentro da Câmara e foi aprovado. Teve que abrir algumas concessões, por exemplo, senão não seria aprovado. Né? Então, quais as concessões? Olha, em vez de fazer ao contrário, porque tem um detalhe que precisa ser bem explicado. Também na eleição, as reuniões da Câmara, né? A Câmara de São Caetano do Sul já vinha há muitos anos realizando a plenária às 16 horas. Isso é uma hora que o povo não pode ir. Então eu queria para as 18h30, para o povo sair do serviço e ir lá. Porque na campanha eu não falei para ele, quando tivesse um projeto polêmico, que eu queria que o povo fosse. Agora, trabalhando, não ia poder ir lá dar sustentação para um projeto mais polêmico e tal, que a Câmara não quisesse aprovar, por causa da velha política, dos velhos, do Jurássico que eu venho denunciando. Nós temos vereadores de São Caetano com... São gente boa, não estou entrando no aspecto pessoal, moral deles, estou falando por 16 anos, vereador. Desculpe, 6 mandatos, 24 anos ou mais. Então, eu queria esse apoio do povo. Então, nem sempre o povo comparece. Então, compareceu no caso da tribuna, Ney, da Tribuna Livre, abriu algumas concessões e aí eu consegui passar, compareceu para fazer lobby, para fazer coisa, interpretar de outra maneira, política mais rasteira.
Então, o que aconteceu, né? Eu consegui, junto com a que eu queria 18h30, que começasse as sessões, conseguimos passar para 17h30. Né? Começando às 17h30, como agora a luta nossa também, desde a campanha, minha vereador, muitas vezes há debates e vai então lá para as 9 horas, 21 horas, 20h30, 21 horas. E no meu projeto original estava que nós iríamos fazer, abrir a tribuna livre para o cidadão poder comunicar os seus anseios, suas demandas, etc., e fazer acusações dele do que for sensato, respondendo por injúria, difamação, tudo direitinho, tudo organizado, para alguém pagar um dinheirinho lá para um falar coisa pessoal, que não tem nada a ver. Então, o meu projeto original era no sentido de que, após o término de todo o trabalho da Câmara, que está com 20 horas, 21 horas, o cidadão subisse na tribuna, na frente dos vereadores, falasse os seus reclamos. E aí a observação foi o seguinte: olha, se for isso, ele tem lá 10 minutos, ou tem mais 10, serão 20 minutos, então se é 9, já vai para as 9h30. Agora, é evidente que se o cidadão vai lá e fala, olha, o prefeito não pagou a água, esse prefeito não presta, qualquer coisa no bom sentido, aqueles que estão sustentação, ou aqueles que também querem a verdade, são independentes, mas querem a verdade, vai fazer colocações. Haverá debates. Então, que hora que vai acabar isso? Então, fazendo essas observações, que passaram, então, para poder passar o projeto às 9 horas da terça-feira de manhã, está aberto lá a tribuna livre. Por exemplo, eu quero ver o vereador que vai comparecer. O vereador não trabalha muito, que ele compareça às 9, depois compareça lá. Pedir também, porque agora vai ter a regulamentação, precisa ser regulamentado. O projeto, a resolução, lutei para aprovar e foi aprovado por todos os vereadores. O que não foi as emendas das 9 horas. Então, agora, na regulamentação, o que eu sugeri ao presidente que deve regulamentar o cidadão? Pedir que se filmasse quais são os vereadores que compareceram para ouvir o povo. O vereador tem que ouvir o povo para poder defender alguma coisa. Às 9 horas da manhã, filmasse. E que passasse na sessão, reproduzisse o filme na sessão, no término da sessão. Vamos ver como vai ficar a regulamentação. Se não for regulamentado de tal maneira que venha inibir a presença do povo, eu vou fazer também emendas e eu faço um novo projeto, qualquer um pode fazer. Agora, o que não pode é o lobby político baixo querer dizer que no meu projeto original estava a mudança. Não estava, não. E se eu não concordo, que eu também assinei para as 9 horas, se eu não concordo, não tinha tribuna livre em São Caetano do Sul, não ia ser aprovado nada. Demos um passo, avançamos. E você que grita aí só para criar dificuldade política, que na verdade é que você queria, eu tenho o nome de muitos que estão lá no Facebook, o que você queria era ir lá mostrar que você é melhor que os vereadores, que você é um grande tribuno, é mais a tua vaidade. E também tem que ser respeitada democraticamente. Então, no momento, a Tribuna Livre está, agradeço a força que Deus tem me dado para lutar por isso e por outros detalhes que são realmente polêmicos em São Caetano do Sul, e está aprovado. Agora vamos ver como é que fica a regulamentação. Mas prometo aqui, viu, Ney? Se for o caso que inibe a participação da Tribuna Livre, que ela não tem as características naturais de o povo poder se expressar democraticamente, dentro daquilo que eu já disse que não é criar dificuldades sem fundamento, não é? Injúria, difamação, coisas absurdas. O povo não podendo se manifestar, eu farei novamente um novo projeto resolutivo. Nos outros, vereador Éder Xavier, nos outros 5 municípios onde existe a Tribuna Livre, como é que funciona, de modo geral? De um modo geral, o tempo é mais reduzido, alguns têm um tempo até maior, mas há também tantos entraves que não tem no nosso, tantos entraves que inibem muito a participação também assim popular. Agora, eu não imagino, né, que esses entraves que eles criaram nas resoluções para poder usar a tribuna da Câmara, o que só usa lá, por exemplo, a tribuna da Câmara? Só usa, o vereador, se não for limpa, se tiver a ficha limpa, ele não pode subir, não pode ser vereador. Então, que o cidadão tenha também a mesma condição e tal. Então, agora, na verdade, muito das outras câmaras tem lá uma série de restrições para que não haja a possibilidade, né, de materializar uma ofensa. Porque depois da ofensa lançada, você pode processar a pessoa. Tudo bem, mas a ofensa já está no ar e politicamente aquilo corre. Então, há essa preocupação. Então, não vejo que muitas das legislações da Tribuna Livre, das resolutivas para uso da Tribuna Livre em São Caetano, na região do ABC, seja só para que o cidadão não possa falar. Existe um risco grande de falar grande bobagem lançada ao ar, que para depois reparar fica muito difícil. Voltando à nova política, tem muita gente que acha que, por exemplo, a nova política é legalização do aborto, descriminalização da maconha,
casamento gay. Muita gente acha que isso que é novo, que representa o novo. E necessariamente tem muita gente que acha que isso não representa o novo e não apoia. O novo, eu acho que está centrado, foi muito bem essa palavra que foi, aqui nós já conversamos pela produção do nosso querido Gustavo Baena. A expressão virtude, né? É uma coisa maior, é mais ampla, tem que ter estar preparado para ser um estadista, deixar fluir uma virtude, algo diferente, do interior, que você sinta que você é um instrumento de algo superior para mudar a sociedade. Querer imaginar que a mudança, o novo, seria casamento gay. Não tem nada contra o casamento gay, não estamos falando sobre isso, mas é menor. O novo é se o Banco Central vai ser independente ou não. O novo é se certos temas que estão sendo discutidos, se tem que ter bancada evangélica, o novo é se os religiosos podem ou não. Não vejo isso. Não vejo nada de novo nisso. Isso não é o novo que o povo quer, é decência, caráter. É o que está na Constituição. Atos de impessoalidade. Você vai dar uma admissão pública, você vai por atos de impessoalidade, de transparência, através da publicidade. Correto, ser correto, falar na campanha e praticar. Por exemplo, o Bolsonaro, você aí que vai me achar reacionário, o Bolsonaro não tem uma postura nova. Assim, por mais que ele defenda isso ou defenda aquilo, que um segmento que ele é coerente, ele é daquele jeito e não muda. Não é uma coisa, está há 20, 30 anos na política, mas não é novo. O tal do pastor lá, não sei como é o nome dele, aquele que... Everaldo. O Feliciano. Eu acho que é Feliciano, negócio daqui gay, não sei. Ele é novo. Eu não estou dizendo, não estou apoiando ele não, viu? Não faz nação boba não. Estou dizendo que ele pensa alguma coisa e ele faz. Agora, o que é o velho? Prometer uma coisa, ser outra. Falar algo, defender algo, mudar. Muda que nem vento, a favor do vento, para os seus interesses pessoais. Para nunca mais deixar de ser político. O novo, para mim, é ser objetivo, é ser sincero, é falar, ter um programa que apresenta nas eleições e morrer por aquilo. Esse é o novo, esse é o herói, ou a heroína, que o povo está procurando do meu ponto de vista. Certo ou errado? Porque, veja bem, supondo que a Marina fale assim, vamos falar a história do Banco Central. Banco Central vai ser livre, sim. E ela vai lá, e nós votamos, e ela ganha as eleições, põe ele livre ou não livre, as consequências daquela decisão serão aprimoradas com o passar do tempo. Mas pelo menos, agora, quando você nem sabe se é melhor o Banco Central livre ou não livre, a pessoa tem que ser coerente. O novo é virtude. Virtude está na coerência de que você falar e praticar até o final. Eu falei, eu não sou novo também, nada. Nem sou melhor que ninguém. Ninguém está falando isso aqui não, viu? Eu estou dizendo só o seguinte, se eu fui falar da tribuna, você acha que está na base da sustentação do Paulo Pinheiro? Você fala aqui do Paulo Pinheiro. Realmente o Paulo Pinheiro muita coisa não realizou do novo. Aliás, quase nada. E falar que... Então, mas eu falei da tribuna, você acha que todo mundo gosta, os jurados, todo mundo gosta da tribuna? Mas eu não sou melhor, não. Mas eu falei, eu vou lutar para cumprir. Ah, não vai ter mais nenhum voto. E daí? Eu não nasci vereador, não vou morrer vereador, sei lá se vou morrer amanhã no mandato. Mas coerência, virtude, que sai da alma. Eu me comprometi. O caso do PT. Será que o senhor Lula, quando foi para o poder, o banco nunca ganhou tanto? Tá certa a Marina, não estou defendendo Marina, não. Os banqueiros, o que eles ganharam é brincadeira. Era isso que falava a história, a virtude pessoal do senhor Lula. Alguma virtude ele tinha. E ele acompanhou a virtude? Ele foi coerente? Não foi coerente. Aconteceu essa bagunça aí. Por que ele não... se ele for coerente, o resto da vida vai dar uma guerra civil. Meu amigo, vamos lá, se era para lutar por... O trabalhador, você acha que o Lula luta por você mesmo? Ele que não sabe nada do que acontece? Todos os escândalos, nunca sabe nada. Ele não sabe, a Dilma não sabe, outro não sabe, ninguém sabe nada. Só sabe fazer campanha política para ganhar. Só sabe fazer discursos poderosos, inflamados. O Lula virou um grande tribuno, sim. Fala bem, sabe mexer com a emoção do povo. Mas o que eu estou perguntando não é isso. Estou perguntando se tem coerência. E você, povo? Você quer a virtude? Então,
insisto, Ney, o novo só com o apoio ou até um povo rude, um povo contrário, um povo que tira cola. Aguerrido, denodado, aguerrido, firme, forte. Um povo que participe. Senão é multidão. Segue o grito e a emoção. Perfeito. Então, o senhor encerra. Você tem me deixado, viu? O Ney está me deixando encerrar. Eu vou aprendendo. Obrigado, Ney. Olha, é isso aí, Ney Gonçalves. Estou encerrando o programa. Vê se vai no mesmo diapasão. É isso aí, Ney. Semana que vem a gente se vê de novo. Não, acho que está mais ou menos o encerramento. Não, tá bom. Um abraço.